uniu a música dos salões aos batuques das ruas do Rio de Janeiro no início do século passado. Assim, Ernesto Nazaré é lembrado 150 anos após o seu nascimento. Ele usava uma capacidade técnica impressionante para recriar ao mesmo tempo, nas teclas do piano, sons de flauta e de cavaquinho. Compôs polcas, tangos brasileiros, peças de influência erudita, machiches e choros. Melodias que rapidamente encantavam e caíam no gosto do público. Nazaré deixou grandes herdeiros e admiradores, que seguiram a trilha das fusões aberta por ele. Villa-Lobos, Jacó do Bandolim, Radamés Inátali e Tom Jobim. Considerado um dos arquitetos da música brasileira, ele nunca saiu de cena. Desde sua morte em 1934, jamais deixou de ser lembrado em recitais, programas de rádio e TV e principalmente em discos. 2.700 registros de composições dele já foram encontrados. Suas obras vêm sendo gravadas em toda a Europa e também nos Estados Unidos, na América Latina, no Japão. Sua música está, como sempre foi, cheia de vida. Nesta parte do centro do Rio, Ernesto Nazaré se apresentava como pianista demonstrador e assim começou a ficar famoso entre o público da cidade. Agora, esse lugar aqui era o ambiente de Ernesto Nazaré. Aqui a gente tinha muitos cinemas, Cinelandia, tinha bem perto daqui as casas de música, onde ele atuava como pianista demonstrador, e ele chegou a morar aqui na região do centro durante muitos anos. E esse nome aqui, Cine Odeon, está muito ligado à história dele também. Este nome, Cine Odeon, representa uma parte importante da vida do Ernesto Nazaré, né? Porque numa sala como essa daqui, uma sala de espera, ele se apresentava para o público que aguardava o início da sessão. Só que isso não aconteceu exatamente nesse Cine Odeon, onde a gente está agora, Esse aqui é um Cine Odeon novo, vamos dizer assim, foi inaugurado em 1926, mas o Nazaré tocava no Cine Odeon antigo, que era na esquina da rua 7 de Setembro com a Avenida Rio Branco. E ele tocou lá muitos anos. E que impacto teve na carreira dele, né, nas pessoas que ele conheceu, esse momento de exposição, né, numa sala de espera de cinema? Nesse espaço ele teve contato com muitos músicos muito importantes. A gente pode destacar o Darius Milhaud, um compositor francês, que jovem veio ao Brasil e conheceu o Nazaré, se apaixonou pela música do Nazaré, ele conheceu na sala de espera do cinema. O Henrique Oswald, um compositor brasileiro erudito, mais velho nessa época. O Arthur Rubinstein, pianista polonês, virtuoso, que também conheceu o Nazaré na sala de espera e pediu, até que quis ouvir as músicas dele, Nazaré. E talvez um dos mais importantes, o Heitor Villa-Lobos, que chegou a atuar com o Nazaré em orquestras de salão que tocavam na sala de espera. Então, eles chegaram a tocar juntos na sala de espera e daí saiu uma amizade que evoluiu para... O Villa-Lobos dedicou ao Nazaré o Choro número 1, que é o primeiro de uma série monumental dos choros do Villa-Lobos, e o Nazaré retribuiu a gentileza anos depois. Eles tocaram juntos, então? Numa orquestra de espera de salão, pouca gente sabia disso, uma orquestra de salão. Para as pessoas que aguardavam uma sessão de cinema. Exatamente, o Vila Violoncelo, Nazaré Piano e entre outros músicos. Nossa, que belo espetáculo antes de uma sessão de cinema, né? É verdade, talvez nem tivesse ideia nessa época do que estava acontecendo ali, mas tinha o encontro dessas duas personalidades. A gente sabe, mas Ernesto Nazaré também se apresentava dentro das salas de exibição, tocando durante a apresentação de filmes mudos. Realmente ele foi um músico que viveu do trabalho dele e fez o que podia para sobreviver. O Nazaré fazia de tudo, hoje, pelo que a gente sabe,
tem esse aspecto, ele realmente tocava acompanhando os filmes, mas apesar de ser muito mais conhecido as passagens dele como pianista do lado de fora, inclusive consta que as pessoas muitas vezes iam ao cinema para vê-lo tocar, nem sequer para ver os filmes, né? Mas ele Ficavam atuou, na sala de espera, exatamente. Mas consta também que ele tocou acompanhando os filmes mudos, que exigiam uma criatividade, uma habilidade, né? Acompanhar ao vivo um filme. Né? Mas ele atuou também como professor de música a vida inteira, como pianista demonstrador, que é um negócio que a gente nem pode imaginar hoje em dia, mas antigamente existiam dezenas de casas de música aqui na cidade do Rio, em várias cidades, mas aqui no centro do Rio, em que a pessoa chegava, tinha aquele monte de partitura e tinha um pianista à disposição lá. Então, eu quero ver como é que é essa aqui, bota aqui, toca. Ele tocava, tinha uma leitura muito boa, ele passou anos fazendo isso, essa leitura, e a pessoa gostava, gostei mais dessa do que essa, vou levar essa e tal. Obviamente atuou como compositor, ele publicou muito durante a vida, quase todas as obras dele foram publicadas, apesar do direito autoral nessa época ser incipiente, eu não sei, certamente não rendeu tanto quanto deveria, mas ele atuava também ganhava como compositor. Dava aulas de piano. E dava aulas de piano, principalmente, tem até cartão de visita dele como professor de piano. Essa habilidade técnica dele, né, que ele é comparado, né, ao Chopin, isso foi reconhecido logo de início. Ele tinha, a gente sabe pelo acervo dele de partituras, a gente vê que ele tinha um repertório muito rico de compositores de piano do século XIX principalmente, e pelos relatos parece que ele realmente era um pianista que tinha pelos relatos e pelo que a gente vê, óbvio, nas músicas dele, é um pianista que tinha muita possibilidade, tocava muito bem, né? E ele escrevia muito bem, muito idiomaticamente, então a escrita dele é muito pianística, por isso que muitas vezes as pessoas, por isso e pelo aspecto melódico também, pela influência que teve a música clássica e o pianismo do século XIX na música dele. Mas eu acho que ele teve a sensibilidade também de usar essa técnica, essa escrita e esse requinte que ele tinha na escrita dele pianística, eu acho que ele teve a sensibilidade de trazer os sons que ele ouvia na rua, os sons populares, para o piano. Ele foi um pianista que algumas obras têm realmente batucadas. Eu acho que isso é muito bacana, é um aspecto muito... Talvez tenha sido o primeiro compositor brasileiro a fazer nesse nível de excelência essa transposição da música que se ouvia na rua, no show, no ambiente do choro, pelos músicos populares, para o piano escrito, vamos dizer assim. Ele fez isso magistralmente. Por isso que se diz que o Ernesto Nazaré, né, fotografou a alma brasileira e transformou em música. Eu acho que sim. Eu acho que ele fotografou o que estava rolando num momento tão especial, musical, aqui no Rio de Janeiro e no Brasil todo. Quais eram as misturas da época? Eu acho que ele soube, o Rio tinha uma vida musical intensa desde o Império, também tinha uma atividade de concerto, de música de salão, de óperas, de casas de música, mas também tinha uma leitura muito acurada assim, dos músicos populares, desse repertório que às vezes eles não tinham acesso. Então os músicos populares estavam andando na rua com a flauta, com o cavaquinho, ouvindo esses sons e fazendo a maneira deles, e é assim que surge o choro. Mas quais são os ritmos, né? Por exemplo, Ernesto Nazaré publicou polcas, valsas. Exatamente. E o que as pessoas ouviam nas ruas, nos batuques? Eu acho que ele ajudou a formatar essa audição popular e transformar em gêneros que em pouco tempo foram se abrasileirando, foram ganhando um sotaque brasileiro. Ele começou escrevendo muitas polcas, que era um gênero típico, era um sucesso no século XIX, e logo em seguida ele dá um passo, e valsas também, que era uma música europeia que foi feita com um sotaque muito especial, eu acho que ele foi um craque nisso, mas logo em seguida ele alcança um gênero, que é o tango brasileiro, que surge ao mesmo tempo do tango, não tem nada a ver com o tango argentino, quer dizer, tem a ver na raiz, mas não tem nada a ver com o tango argentino, nem com outros tangos que tem pelo mundo inteiro nesse momento, mas esses tangos todos aparecem com
concomitantemente em vários lugares do mundo. E o Nazaré, na verdade, é um passo a mais no sentido de fazer soar isso de uma maneira muito particular, como os músicos daqui soavam. Então esse tango brasileiro talvez tenha sido um dos primeiros gêneros, ritmos brasileiros, assim, a serem reconhecidos. E o que ele pegava das ruas? O batuque? Eu acho que você vai encontrar na música dele tanto esse lado assim da música clássica, da escrita, da excelência da escrita, da inventividade melódica, quanto você vai encontrar também uma coisa que eu acho que é pouco falada, uma influência negra mesmo, da música negra, que é decisiva para a música brasileira, para o choro, em seguida para o samba. O samba, como a gente conhece, ele vai surgir no final durante a década de 20, né? E o Nazaré já estava no final da carreira dele de compositor, mas mesmo assim ele chamou algumas das obras dele de samba, apesar de não ser um samba como a gente conhece, mas eu acho que ele tinha essa antena para ver o que estava acontecendo, tanto do lado da música escrita, da música que vinha da Europa, quanto nas ruas. Eu acho que ele tinha essa sensibilidade. Essa música que ele fez para o cinema Odeon, né? Isso acabou virando ficou famosa, a né? música mais conhecida dele, teve um número, mais de 300 gravações, que é um número assim, comparável aos maiores clássicos da música de da música popular de todos os tempos do Brasil, talvez, sei lá, Garota de Ipanema pode ter sido tão gravado. E ele fez, na verdade... sob encomenda. Não foi uma homenagem, aparentemente foi uma homenagem aos donos do antigo Cinema Odeon, dedicado à Companhia Zambelli, que era a companhia que geria o antigo Cinema Odeon. E ele fez essa música em 1910. Ele começou a tocar no Cinema Odeon, no antigo cinema, em 1909. Em 1910 ele compõe esse que virou um clássico da música brasileira. Caiu no gosto do público. Não tenha dúvida. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que também fica aqui na Cinelândia, ambiente que foi muito frequentado por Ernesto Nazaré, continua sendo o principal palco para a ópera, para a música erudita, para o balé aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ernesto Nazaré nunca tocou lá. Mas, Paulo, existiu um espetáculo no Teatro Municipal que provocou uma grande reflexão no Ernesto Nazaré, né? O que aconteceu? Conta-se que em 1932, durante um concerto da grande pianista Guiomar Novaes, o Nazaré na plateia, ele era um admirador da Guiomar Novaes, ele teria tido uma crise nervosa e teria saído aos prantos do teatro, se perguntando por que a Guiomar conseguiu chegar nesse status, ir para a Europa para estudar, por que não fui eu? Uma coisa assim. Essa é uma história muito forte, muito emblemática, parece que de fato aconteceu, mas eu acho que a gente tem que levar em conta também que nessa idade, o Nazaré já estava no final da vida dele, faleceu em 1964, ele já estava doente nessa época. Ele teve sífilis, ele foi internado na colônia Juliano Moreira logo depois. Então, apesar de ser uma história muito emblemática, até mais assim dos conflitos da música e da arte elitizada, da arte popular, eu acho que você pode fazer muitas reflexões sobre isso. Mas eu não sei se é um indício para dizer que o Nazaré foi, de fato, um compositor frustrado. Eu não acredito nisso pela obra que ele nos legou. A gente vai continuar o passeio aqui pela Cinelândia, por lugares que Ernesto Nazaré frequentou e que foram importantes para a carreira dele. A gente vai andando aqui, que daqui a pouco chega o Cine Palácio. Vamos lá. Isso é o que sobrou da fachada do antigo Cine Palácio, onde Ernesto Nazaré também se apresentou na sala de espera, né, entretendo as pessoas antes da sessão de cinema. No caso dele, será que o popular atrapalhou o erudito ou não? Eu não acredito nisso em absoluto. Eu acho que ele, pelo contrário, assim, ele soube criar uma linguagem com todos os recursos que ele tinha, da técnica dele, do conhecimento dele da música clássica, mas com um olhar, com uma sensibilidade para a música popular
que acabou mudando os caminhos da música popular no Brasil e da música clássica também. Então, talvez isso nem fosse um objetivo na época. Eu acho que as pessoas nem tinham ideia muito bem. A gente tem que lembrar que a década de 10, década de 20, ainda não existia o rádio, não existia a música popular comercial tal qual a gente conhece hoje. A música existia o povo, as pessoas mais ricas, que cada um praticava a sua música, mas você não tinha esse status do compositor popular. Tinha compositores, né? Então eu acho que ele teve uma antena muito ligada assim para transmitir esse embasamento da formação dele, que afinal veio do povo, mas teve uma educação musical formal, vamos dizer assim, que era mais comum naquela época também, alinhando isso a uma percepção muito aguda assim, do que estava acontecendo em termos de música na rua. Assim. Paulo Aragão compôs um tributo para Ernesto Nazaré, interpretado pelos músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira, com a participação do solista Yamandu Costa. A minha história é muito ligada ao Nazaré. O Odeon foi a primeira música que eu ouvi, que eu me lembro. O primeiro disco que eu gravei, eu fiz um arranjo do Brejeiro, que até hoje eu tenho que tocar por aí, que o pessoal gosta muito da minha... Uma leitura bem, assim, natural, até extravagante, mas é uma vontade de me aproximar da obra do Nazaré. Cada ano que passa, eu fico mais perto da obra do Nazaré. E a gente vai seguindo aqui pela Rua do Passeio até um templo da música clássica que recebeu a música de Ernesto Nazaré. Vamos lá. Chegamos à Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma herdeira do Instituto Nacional de Música e do Conservatório Imperial de Música, primeira escola de música do Brasil aqui no Rio de Janeiro. É um templo da música erudita e Ernesto Nazaré se apresentou aqui, né? Exatamente. Foi no ano da inauguração do Salão Leopoldo Miguel, 1922, que é o principal salão aqui da escola. É um salão muito bonito e com uma acústica maravilhosa. Opa, então a gente vai conhecer. Vamos lá. Na Sala Leopoldo Miguel, Paulo Aragão e Cláudia Nascimento, primeira flautista da Orquestra Sinfônica Brasileira, interpretam Gotas de Ouro, de Ernesto Nazaré. Em 1922, a apresentação de Ernesto Nazaré aqui na Sala Leopoldo Miguel causou uma certa polêmica. Por quê? Bom, essa apresentação aconteceu em dezembro de 1922 e foi organizada pelo Luciano Galé, um compositor muito importante e um dos primeiros a prestar atenção na música popular brasileira, especialmente no Nazaré. Então ele escalou o próprio Nazaré para vir tocar numa apresentação de alunos dele. E o Nazaré tocou na segunda parte dessa apresentação 4 músicas. Mas por que essa revolta? O repertório foi considerado popular demais? O Nazaré, essas 4 músicas que ele tocou eram 4 tangos brasileiros. Eu imagino que isso deva ter gerado essa reação. Havia nessa época uma reserva em relação à música popular, mas eu acho que isso passou com os anos e inúmeras vezes depois, ao longo desses anos todos, e aí, inclusive em vida ainda, o Nazaré foi homenageado aqui aqui e em outros palcos de excelência assim, da música clássica brasileira. Hoje em dia são conhecidas 211 partituras de músicas de Ernesto Nazaré. Este repertório ele vem sendo redescoberto? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, porque dessas 200 e tantas músicas, 211 músicas, a gente tem 3 ou 4 assim, grandes clássicos que foram gravados centenas de vezes, Companhia de Cavaquinho, Odeon, Brejeiro. Tem mais assim umas 30, 40 músicas que são do repertório dos pianistas, dos grupos de choro. E ainda tem, assim,
algumas dezenas de músicas sensacionais, de uma qualidade incrível e que são pouquíssimo conhecidas. Algumas até mesmo nunca foram gravadas, mas eu diria assim que tem 30, 40, 50 músicas excelentes que foram gravadas uma vez. Então, acho que nesse sentido está havendo sim. Hoje em dia, com as facilidades da internet, a obra dele está toda disponibilizada, que é uma coisa que até poucos anos atrás não estava. Era difícil achar algumas edições, algumas partituras. Eu acho que hoje em dia já existe também assim uma abertura muito grande. Todos os pianistas querem tocar a música do Nazaré. Isso passou a ser comum no mundo inteiro. Você tem no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, muita gente tocando a música do Nazaré, e os próprios músicos populares também, cada vez mais, entrando até em obras que eram consideradas assim muito pianísticas e muito idiomáticas, e estão sendo tocadas pelos músicos populares também. Para um jovem talento como você, que toca numa orquestra, que influência tem a obra de Ernesto Nazaré? Olha, a obra de Ernesto Nazaré foi muito importante, porque ele popularizou alguns instrumentos, então ele ajudou as pessoas a conhecerem instrumentos que não eram conhecidos. E eu acho que o mais importante agora é que, mesmo a obra dele sendo mais voltada para a música popular, foi tão interessante, tão bonito, que as pessoas, que alguns compositores usaram isso na música erudita, usaram isso para música de orquestra. Tocar essas peças de Ernesto Nazaré na flauta é fácil, é difícil? Traz que tipo de emoção para você? É muito brasileiro, né? É muito nosso. É emocionante. Não é muito difícil, mas o estilo é difícil. O swing, isso é difícil. Foge um pouco daquele repertório tão clássico. Do que a gente está acostumado, É um bom desafio. Ótimo, muito bom.